2019, eu ainda tinha assim a doce ilusão de que eu poderia ser presidente do Flamengo e dedicar algum tempo para minha companhia, que eu já estava deixando a turma lá, meus diretores e tal, cuidando mais da companhia. Mas, cara, assim, com um mês lá eu cheguei à conclusão de que isso era impossível. Coloquei minha companhia à venda, vendi a companhia para poder ficar dedicado integralmente ao Flamengo. Entendi. E aí tu tá falando aí de um período, 2018, 2019. E porra, vamos falar de 2019 então? Vamos. Tu gosta de falar de 2019? Né? Foi um ano importante, né? Que foi pra história do clube, né? Foi um ano que a gente tava chegando e... na verdade, a gente começou um processo de transformação do clube, eu diria que em todos os aspectos, né? Acho que foi um ano fantástico, mágico no futebol, mas também foi o início de uma transformação no clube, na área social do clube, muito importante. Quem frequentava o clube naquela época e quem frequenta o clube hoje sabe que é completamente diferente. A gente começou a resgatar também os esportes olímpicos, porque o Flamengo é mais do que futebol. A gente começou a fazer o Flamengo de novo forte em uma série de esportes que o Flamengo tinha praticamente abandonado, né? E na parte financeira, que é o que dá suporte para tudo aquilo, né? E contratar Jorge Jesus, meu irmão. Aí o que acontece quando contrata-se Jorge Jesus? O cara faz aquele ano incrível e vira um fantasma depois, meu irmão. Toda hora. Bom, já teve agora? Já estão pedindo Jorge Jesus de novo? Não. Acho que E nós estamos lá agora com o Felipe Luiz e eu acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser um técnico para ficar muito tempo no Flamengo. Cara, que legal ouvir isso daí, cara. Porque o Flamengo tem uma característica interessante, que é essa de dar certo com os técnicos meio que porra, casa, o Andrade. Né? Da casa. Pois é. Então Cláudio Coutinho, quando sai aí a gente bota um jogador para poder ficar no lugar dele, aí depois você bota o Carlinhos, historicamente tinha isso, né? Quando você coloca o time, tem o Carpegiani, né? E aí você tem a história do Carlinhos, violino, né? E tal. Tem vários técnicos famosos do Flamengo que foram campeões no clube, que foram jogadores do clube, né? Bom, mas aí voltando um pouquinho lá pro Jorge Jesus. Vamos lá. Pô, cara, o que tu sente toda vez? Assim, rola... Putz, vamos lá. Rolou pressão, né? Teve o lance, vai mudar de técnicos, vem todo mundo. Pô, Jorge Jesus. Obviamente por causa de 2019. Primeiro que se eu sou ele, eu não venho não, sinceramente. Porque a chance de não ser um 2019 é gigantesca, né? Porque, sei lá, é simplesmente outro momento, é diferente, né? E aí eu preferiria me manter no lugar, no patamar de ídolo, de certa forma, e deixar quieto desse jeito. Mas enche o saco o tempo inteiro, a torcida deve perturbar. E em que medida essa pressão da torcida aí realmente penetra na decisão, na tomada de decisão, para ir atrás ou não de uma pessoa como Jorge Jesus, por exemplo? Entendi. Assim, cara, quando a gente montou, vamos dizer assim, o nosso plano lá no Flamengo, a gente queria que o Flamengo jogasse, que é essa mesma filosofia de jogo que hoje você vê com o Felipe Luiz, né? Flamengo jogando de forma proativa, tentando pressionar o adversário, colocando o adversário no campo dele. Mas assim, tem um choque de realidade. A gente, quando chega lá e olha para o nosso plantel, a gente sabia que a gente ia precisar reforçar o nosso plantel para poder propor o jogo da forma com que o Flamengo passou a propor o jogo com o Jorge Jesus. A gente começa com o Abel e a gente começa reforçando mais os jogadores da frente, do meio campo para frente. Se você lembrar, na primeira janela, a gente pega Bruno Henrique, Gabigol, pega Arrascaeta e o Rodrigo Caio, que foi, vamos dizer assim, uma oportunidade que a gente tinha no mercado. Mas, na verdade, o nosso foco era reforçar o ataque. Muito bem. A ideia era sofrer, tentar passar as primeiras fases da Libertadores e, para numa segunda janela, depender de como a gente evoluísse e as perspectivas que a gente tivesse de recursos novos, enquanto a gente pudesse trabalhar o crescimento das receitas do clube, para a gente fazer uma segunda janela
mais forte, e aí podendo qualificar também a defesa, para que a gente pudesse jogar de uma forma mais proativa, pressionando o adversário. Você precisa ter uma defesa sólida, que é o que o Flamengo está tendo hoje. Você vê, o Flamengo, por exemplo, jogou a Copa do Brasil, a gente teve 10 jogos, tomou 2 gols, né? Na Copa do Brasil. A final impecável também. Tomamos um gol no primeiro jogo da final contra o Atlético, tomamos um gol do Palmeiras. Fora isso, nós não tomamos gol nenhum, sempre ganhando os nossos jogos, com exceção do empate aqui contra o Corinthians. Então, assim, mas para jogar dessa forma, você precisa qualificar muito a defesa, e a gente foi qualificar já na segunda janela, quando a gente trouxe 2 laterais, trouxe o Rafinha, trouxe o próprio Felipe Luiz, e a gente queria contratar na época o Léo Pereira. A gente não conseguiu contratar o Léo Pereira, a exigência lá da época do Atlético Paranaense era muito grande. A gente foi procurar no scout um zagueiro e acabamos encontrando o Pablo Mari, que foi um grande achado pra gente também. E aí a gente pôde começar a jogar da forma propositiva que eu estava falando que a gente queria jogar. Então foi tudo devidamente pensado, planejado, e aí nessa segunda fase aí cabe um técnico como o Jorge Jesus, que gostava de jogar dessa forma. E o nosso scout foi procurar técnicos que jogavam dessa forma. Entendi.